Juízo final. Divisa pecado, juízo e justiça. Pensamento desde Adão e Eva até o tempo final. Leitura bíblica para este tema tão profundo. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que nos diz assim a santa palavra de Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu um lar os mortos que neles haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Quero deixar um recado aqui para os meus ouvintes desta emissora de rádio que tem nos acompanhado há quase 15 anos como locutor de rádio. Tem ouvinte que me acompanha desde as outras rádios e está comigo nesta rádio por onde estamos passando. Muito obrigado pela vossa atenção, o nosso agradecimento. Glórias a Deus. Aos ouvintes desta emissora e das outras emissoras que têm nos acompanhado nesta emissora de rádio. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. E muito obrigado pela sua audiência, pelas ondas magnéticas, das ondas amigas desta rádio FM. Muito obrigado mesmo. Quero dar também um muito obrigado aos internautas que dentro de pouco tempo, me conhecendo e vendo online, têm se tornado os meus amigos na internet. Tenho compartilhado os vídeos que estão no YouTube. Muito agradecido estou. E muito obrigado por procurar entender o ministério de Deus em nossas vidas. Porque a nossa intenção aqui é despertar a tua vida para a realidade, não para a ilusão. Porque a Bíblia diz que o mundo é ilusão e fantasia. O mundo passa e a sua consciência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre nessa vida e do outro lado da vida. Muito obrigado pela vossa audiência online, pela vossa compreensão. Glórias a Deus. Estamos aqui hoje fazendo o fechamento desta campanha profética com o tema de mensagem: juízo final.
Não tem sido fácil chegar até aqui, perseverar, testemunhar, insistir, resistir e se preocupar ao máximo com a vossa espiritualidade. Esse nosso jeito de pregar, de falar, de interpretar e de usar vários meios e mecanismos é para o vosso bem, é para vos despertar. E até aqui não tenho ocultado a verdade do Senhor, a verdade de Deus. Entenda muito bem, você que é servo de Deus, por favor, desperte enquanto é tempo. Os teus parentes, os teus familiares, depende de você. Tire esse contexto da sua mente. Antes, melhor, você até rasgar os teus diplomas de formação. Se for para você ter esse pensamento, não vou falar isso na internet, na rádio. Sou uma pessoa intelectual, sou uma pessoa formada, tenho faculdade, que eles vão achar de mim. Sai desse pedestal, homem. Sai desse pedestal, mulher. As tuas formações não vai te salvar do inferno. As tuas salvação, as tuas formações não vai te salvar do inferno. O teu nível superior, o teu alcance na faculdade, 3, 4, 5, 10 faculdades, não vai salvar a tua família. Pode até te salvar da fome, mas salvar a tua alma não vai te salvar. O único que vai salvar a tua alma é Jesus Cristo, e é você fazendo a vontade dele. Entenda muito bem, as redes sociais também contribuem com a evangelização para ganhar almas de perto e de longe, para ganhar os teus da tua casa e os que estão longe da tua casa. Desperta do que dorme e Cristo te esclarecerá. Este é o recado de Deus para a vossa vida aqui hoje. Esse é o recado de Deus. Não se arrependa depois da morte, porque depois da morte é tarde demais. Mas, irmão, há arrependimento depois da morte? Há, com certeza, mas não tem mais jeito. O rico se arrependeu depois da morte e não tinha mais arrependimento para ele. Houve só arrependimento ali, mas não tinha mais arrependimento para ele. Ele lembrou da família e falou assim: Pai Abraão, permita que alguns dos mortos vá lá e avise os meus familiares que o inferno existe. Pai Abraão disse assim para aquele rico: meu filho, tem Moisés e os profetas. Se eles não ouvem os vivos, quanto mais algum dos mortos que subirem a vida terrena para tentar os avisar. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Juízo final. Este é o meu sermão aqui hoje. Fechamento de campanha. Glórias a Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Logo de primeiro, o céu e a terra, diante do trono branco, no juízo final, vai se retirar. Porque no tribunal, no juízo final, vai estar ali
o Deus que fez o céu e a terra, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Espírito Santo Consolador e toda a hierarquia angelical, todos estarão ali para prestarem conta de seus atos, pensamentos e palavras, das suas atitudes e de suas obras. Naquele dia, no juízo final, o nome já diz tudo, juízo final, é que não vai haver mais nada além do que depois ser estabelecido naquele tribunal. E vai haver ali os mortos grandes e pequenos. Versículo 12. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. O que você tem feito, homem? O que você tem feito, mulher? O que você tem feito, ancião? O que você tem feito, criança, adolescente, jovem? Todos os vossos atos, pensamentos e palavras serão descortinados nessa hora, no juízo final, no tribunal de Cristo. Todos estarão ali. Eu também vou estar lá. Você também vai estar lá. Mas, irmão, eu sou uma pessoa muito boa. Eu não preciso estar na igreja. Sou uma pessoa muito boa. Eu não preciso desse negócio de Jesus. Ah, é? Precisa não, é? E por que a palavra diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo? Quando os homens começaram a seguir a Jesus, Jesus falou uma palavra para eles porque eles estavam muito alegres. Os homens chegaram e falaram: Senhor, olha, depois que eu te aceitei, estou pegando Satanás pelo chifre, estou mandando ele para o inferno, estou pegando os demônios pelo chifre, estou mandando para o inferno pelo teu nome, Senhor. Até os demônios se sujeitam a nós. Que grande poder esse nos veio ao aceitar o Senhor. Aí Jesus falou: não alegrai-vos, não alegrai-vos só com isso, porque você pega no chifre de Satanás, dos demônios, e mandam todos eles para o inferno. Mas antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus, no livro da vida. Isso que vos alcançou é autoridade e poder para pisar serpente, escorpião e toda a obra do inimigo. É a confirmação dos sinais. Porque eu já tinha vos dito, já tinha vos falado, isso é Jesus falando para ele, que os sinais seguirão os que crerem. Expulsarão o demônio, falarão novas línguas, curarão os enfermos, e a obra de Deus será feita. Mas ali estava, e ali estão todos no juízo final, irmãos, irmãs e todos os telespectadores que estão me ouvindo aqui hoje. Senhoras e senhores, este dia vai ser um dia extraordinário, porque homens de todos os tempos, épocas e lugares hão de comparecer no juízo final. Desde a época de Adão e Eva até os tempos em que Deus determina o findar de todas as coisas. É ser humano que vem à terra, é ser humano que parte, é criança que nasce no hospital, é ser humano que desce o pó da terra, é gente que vem, é gente que vai,
É gente que vem, é gente que vai. Desde a época de Adão e Eva até o tempo em que Deus determinará o final de todas as coisas. Mas a Bíblia diz: está perante o trono branco os mortos grandes e pequenos, do menor ao maior, em toda a escala social, classes médias, classe baixa e classe alta. Todos estarão ali para prestar conta a Deus dos seus atos, pensamentos e palavras. Toda a esfera social estará ali, desde os analfabetos aos homens formados com as suas faculdades, desde os pobres aos ricos, os livres e os servos. Todos estarão ali, aqueles que uma vez tiveram a sua estadia de vida nessa vida. E a Bíblia diz que são mortos grandes e pequenos. E abre-se os livros, e cada um sendo julgado segundo o que está escrito nos livros. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores, ouça isso aqui. Nem as crianças vão escapar. Por isso que está escrito lá no livro de Provérbios: até as criancinhas se darão a conhecer os seus atos, se forem bons ou ruins. Por isso que está escrito lá no livro de Eclesiastes, olha os livros se abrindo aí para a sentença do julgamento: jovem, ande pelo caminho que você acha que deve andar, siga por onde você acha que deve seguir, mas saiba que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Os livros são abertos, e naquele dia não vai ter para onde correr. Papai, me ajude. Mamãe, me ajude. Vovó, me ajude. Vovó, me ajude. Sobrinho, me ajude. Meu neto, me ajude. Patrão, me ajude. Empregado, me ajude. Naquele dia, no juízo final, ninguém vai escapar. Os livros serão abertos e cada um vai ser julgado segundo o que está escrito nos livros, grandes e pequenos. Coitado dessa mãe, desse pai, desse avô, dessa avó, desse tio, que não corrigiu os seus parentes. Antes passou a mão na cabeça e se dizia ser servo de Deus eles. Dizem: não, Deus é amor, é misericórdia. Tadinho, é só uma criança. Tadinho, é só um jovem. Aí ele vai ser lançado no lago de fogo. Esta criança, este adolescente, este jovem rebelde vai ser lançado no lago de fogo. Mas ele também não vai só não. Você também vai. Você também vai. Você que foi um adulto. Você que viu que estava errado e não corrigiu. Você que é pai. Você que é mãe. Você que é avô. Você que é tio. Que é servo de Deus. Conhecia a verdade e não falava a verdade. A palavra de Deus diz: vê a maldição e não denuncia. Deus também vai te cobrar, porque cada um será julgado segundo as suas obras. Mas que é isso, irmão? Jesus falou: deixa vir as criancinhas, que da tais é o reino dos céus. Com certeza, irmão. Deixa vir as criancinhas, a pura, as inocentes, as que não estão conformadas com as coisas desse mundo. Essas sim. Mas agora as que xingam palavrão, as que falam gíria, as que estão roubando, as que estão bebendo, as que estão cheirando, as que estão com armamento na mão, não vai herdar o reino dos céus se não se arrepender e
se não corrigirem eles a tempo, tanto quem viu e não corrigiu, como aquele que não quis a correção, os dois irão para o inferno, e logo após o inferno enfrentarão o tribunal de Cristo no juízo final para prestar conta de seus atos. A palavra de Deus está aí. Versículo 12. E viu os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Mas, irmão, o que é isso que está escrito no livro? Vamos lá então, vamos detalhar. Os livros são abertos no juízo final. Aí abre o livro de Naum. Naum, capítulo 1, do versículo 3 ao 10. Ao culpado, Deus não tirará como inocente. Aí a consciência de muita gente já começa a arder no juízo final, porque está aquela grande fila dos direita e do esquerda, os bode e as ovelhas. Aí abre-se um outro livro, livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2, versículo 7. Quer ouça, ou quer deixe de ouvir, mas casa rebeldes são, vão ter que prestar conta. Aí abre-se outro livro, o livro de Salmos 56, versículo 5. Todos os dias vos conhecia, distorci as minhas palavras, todos os vossos pensamentos são mal contra mim, e por isso aqui serei julgado no juízo final. Aí abriu-se outro livro, Jeremias 48, versículo 10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, relaxadamente, de qualquer maneira. O livro começou a ser aberto, irmão. Aqui no livro do Apocalipse, capítulo, versículo 12, diz: abriram-se os livros, plural, está no plural, são vários livros. Quando os livros são abertos, a consciência de muita gente começa a arder. Está escrito na Bíblia que no último dia a consciência vai arder. Aí abre-se os livros, prestação de conta, mano a mano, você e Deus. Livro do pecado do corpo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você está vendo aí? Você está prostituindo o teu corpo. Você está bebendo, enchendo a cara com cachaça, com pinga, com berita, com alambique, com um monte de porcaria no mundo. Você está destruindo o templo de Deus. No último dia o livro vai se abrir e Deus vai te destruir. Você está prostituindo o teu corpo, está destruindo o teu corpo com os vícios do cigarro, das drogas, com todo tipo de maresia que existe nesse mundo. Se liberte disso enquanto é tempo, antes que chegue o juízo final e não tenha mais tempo para arrependimento. O livro do pecado do corpo foi aberto. Livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ah, irmão, mas será que essas coisas vão acontecer no céu? A Bíblia que está aqui na terra vai estar lá no céu e você é algum idiota? Quem foi que te ensinou erradamente? Porque no livro do Apocalipse diz que esse evangelho, ele é eterno, ele não muda, ele está na terra e também está no céu. Ele destrói aqui na terra esse evangelho, mas vem 3 anjos com o evangelho eterno na mão, pregando a todo homem, povo e nação, dizendo: teme a Deus e dá-lhe glória, porque a hora vindo do seu juízo, e adorai aquele que fez a terra, o céu e o mar e todas as coisas. Meu Deus!
pastores, bispo, dirigente de igreja, que deveriam estar pregando o evangelho do tão. Duro será o castigo para eles, duro será a sentença nessa vida e no juízo final. Esses falsificadores que não ensinam a palavra de Deus, como a palavra de Deus é, Deus vai te cobrar, seu desgraçado, miserável, cego e nu, que tem distorcido a palavra de Deus, tem distorcido as escrituras, por causa de dízimo e oferta, seu avarento do inferno. Deus vai te cobrar, seu miserável. E não venha querer falar que eu estou falando demais, porque a tua sentença também no juízo final está aqui, ó. Para você não falar por aí que eu estou falando demais, seu desgraçado cego e nu. Está aqui, ó, para você, ó. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Olha o que Deus está falando contigo. Versículo 17. Como diz rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego, um nu, e aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio, para que fechas. Eu vou entregar tudinho aqui hoje. Tu pode ter certeza. Eu não vou levar nada para casa. Vou entregar tudinho aqui hoje. Tá pensando que Deus não está te vendo, não? O teu tempo na terra já está curto. Para quê? Para arrebatamento? Não, Deus vai te sepultar. Porque você é omisso, você tem compromisso com Satanás, você não tem compromisso com Jesus, não. Porque se você tiver compromisso com Jesus, você prega a palavra de Deus do jeito que a palavra de Deus é. Hoje é o dia do acertar de conta. O juízo final está sendo estabelecido numa norma aqui na terra para você se consertar antes que chegue lá no céu. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A espada de Jeová está passando na terra. Livro das palavras. O livro é aberto. O segundo livro, numa ilustração que nós estamos trazendo aqui, Mateus capítulo 12, versículo 36. Toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Sabe o que quer dizer? Gíria, palavrão, fofoca, tititi, linguarudo, mexerica, se conserta antes de chegar ao juízo final. Tá pensando que Deus não está te vendo, não? Deus está te vendo. O que você anda fazendo é escondida. A tua consciência não arde mais. Você chora quando vê uma novela, mas não chora quando ouve a pregação do Evangelho. Você se alegra com o jogo de futebol, mas não se alegra para cantar um louvor. Você se alegra e se emociona com o filme, mas você não se emociona com a história da morte e da cruz. Você morreu espiritualmente, precisa ressuscitar. Vamos continuando o terceiro livro, livro da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15. Testifica a sua consciência e os seus pensamentos. Quer acusá-lo ou quer defendê-lo. Você está vendo aí? A consciência vai arder no último dia, no juízo final. E um vai tentar acusar o outro. Deus
Os que estão prestando conta no tribunal se ajoelham e tem que dizer que só Deus, Jesus e o Espírito Santo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A consciência começa a arder. O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida? Me iludi com futebol, me iludi com novela, me iludi com filme. O tempo passou, o tempo voou, envelheci, desci o pó da terra e não ganhei nenhuma alma. Ai, meu Deus, me perdoa. E Deus, o teu tempo acabou. Agora é o tempo da sentença. Você vai ser julgado e daqui do juízo final no tribunal de Cristo, você vai ao lago de fogo porque não temeu a Deus, não ganhou alma e perdeu tempo na terra. Irmão, isso tudo que eu estou falando é realidade do que vai acontecer no juízo final. Ainda dá tempo para você se arrepender. Ainda dá tempo para você se consertar. Vamos continuando. Livro dos segredos. Ai, aquele segredinho, ninguém sabe. Só você e o diabo. Livro dos segredos. Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, que é mais oculto que eles pensam que o Senhor não sabe. Todo segredinho vai tudo vir à tona naquele dia. No juízo final. Eu não sabia. Não sabia. Anjo, aqui no céu não se adaptou àquela matéria da terra não, né? Com matéria, Senhor, óleo de peroba, porque isso aqui é muito cara de madeira. Está dizendo que não sabia. Os pregadores pregavam, se fosse possível. Até a jumenta pregou, se fosse possível. Estou pedindo força a Deus aqui, irmão, para aguentar até o final, porque a revelação está muito forte. Mas Deus, a revelação é muito forte. Me ajuda, que eu sozinho não vou conseguir, não. Ai, Deus, eu sei disso, eu sei que ajudar, porque eu não vou ajudar agora. Você está entendendo? Então eu vou entregar tudinho, irmão. Deus quer que eu entregue tudinho aqui hoje. Pode dormir com a consciência tranquila. Você vai dormir com a consciência pesada se você não se arrepender. Não se arrepende, não. E outra, não adianta nem vir me perseguir depois da pregação, não. Vou logo te avisar. Você vai vir contra mim por um caminho, depois Deus vai fazer, o Criador que fez o céu e a terra vai fazer você fugir. Tu vai ter que dar um jeito de caçar 7 caminhos para fugir diante de mim. Estou logo te avisando. Olha a Deus. Vamos lá. Livro do segredinho. Ah, ninguém sabe. Ninguém está vendo. Aí você está lá, cometendo pecados e mais pecado, abominação e mais abominação, está enchendo a cara, está fumando, está prostituindo, está pegando a mulher do próximo, ou está pegando o homem do próximo. Deus está te vendo. Aonde você pensa que não tem ninguém vendo, Deus está te vendo. Vamos continuando. Livro dos olhares e da cobiça. Mateus capítulo 5, versículo 28. Abriu-se outro livro. Qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Meu Deus do céu. Aqui está dizendo, irmão, que não precisa nem você se deitar com a mulher do próximo, não. Só em você olhar e já desejar, você já está cometendo adultério. Só em olhar. Onde fica muita gente cobiçando a mulher do próximo. Cuidado, hein? O inferno te aguarda. E o lago de fogo também. Deus deu uma mulher só para você. Não foi 2 não, hein? Foi 2 não, hein? Tudo que você olhar. E não condiz só a mulher, não. Olhar para a mulher não. É o que você bota diante dos teus olhos. Essa pornografia aí no DVD, essa imundícia aí na sua televisão, essa porcaria aí na internet que você está assistindo através dos teus olhos, a Bíblia diz
Não poreis coisas más diante dos meus olhos. Você é os olhos de Deus na terra. Não mate a essência espiritual que está dentro de ti, porque senão você vai pagar um grande preço. Vamos continuando. Abriu-se mais o livro da feitiçaria contra os feiticeiros. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficará de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Abriu-se mais o livro, porque Deus nunca concordou com a feitiçaria, com a macumbaria, com a bruxaria, com essas coisas de invocação aos espíritos. No livro de Isaías diz: não consultei os mortos. No livro de Obadias, capítulo 1, versículo 14 diz: não parai nas ruas nem nas encruzilhadas. Mas tem uns engraçadinhos aí, que quando está duro, ele leva uma mesa e 2 cadeiras e vai para a encruzilhada. Para quê, irmão? É o camarada que gosta da goró. Está vendo que a palavra de Deus condena a feitiçaria, a bruxaria, a macumbaria? Ele: não, estou duro, não tenho dinheiro, vou para a encruzilhada. Aí ele vai para a encruzilhada, leva uma mesa e 2 cadeiras. Mas para quê, irmão? 2 cadeiras, uma para ele e outra para o diabo. Porque ele sabe que na encruzilhada tem bebida e cachaça e tira-gosto de frango com farofa. Deus vai te cobrar no juízo final. Você que fica fazendo feitiçaria e se embebedando com feitiçaria. Aí abre-se o outro livro, o livro das abominações, o livro da confusão normal animal. Levítico capítulo 18, do versículo 22 ao 23. Com varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é, e nem te deitarás como um animal, para te contaminares com ele. Confusão é. Aí o que quer dizer? Homem com homem, mulher com mulher, é abominação. Homem com animal também é abominação. Mas, irmão, existe isso? Você não acompanha jornalismo, não? Um se deitou com a égua, o outro se deitou com a burrinha, o outro se deitou com a porquinha, o outro se deitou com a cachorrinha de estimação, o outro se deitou com a galinha e o outro se deitou com a avestruz. Ele é o sexo com animais. Isso está na palavra de Deus. É um ato abominável aos olhos de Deus. É o mesmo ato de homem com homem, mulher com mulher. É a mesma abominação. Mas sabe por que isso acontece? O homem sai com diversas mulheres. Aí daqui a pouquinho enjoa, quer sair com um monte de homem. Aí enjoa de um monte de homem, aí começa a querer pegar os bichinhos. E os bichinhos não tem nada a ver com a situação. Se os bichinhos falassem, irmão, eles iam tudo para a delegacia denunciar atos criminosos animal. Porque um estrupou a égua, o outro estrupou a jumenta, o outro estrupou a galinha, o outro estrupou a porquinha, o outro estrupou a cachorrinha de estimação e o outro estrupou a avestruz. Se os bichinhos falassem, até o gatinho ia miar. Miau! Estão me miando! Isso é abominação! Mas tudo isso vai ser cobrado no juízo final. Você pensa que vai passar em branco diante de Deus? Não vai passar em branco, porque Deus só fez uma espécie sobre a face da terra. E dessa espécie Ele criou a união entre macho e fêmea e diz: multiplicai-vos e enchei a terra.
Ele não fez outro tipo de união a não ser essa entre macho e fêmea. E os animais, cada um na sua espécie. Elefante com a elefoa, o leão com a leoa, o galo com a galinha, o porco com a porquinha, e o cachorro com a cachorrinha, e o gato que está miando com a gatinha. Não o ser humano com animal. Aí abre-se o livro da abominação. Aí mostra essas abominações, essas aberrações, essas libertinagens que vêm ocorrendo e percorrendo os quatro cantos da terra. No juízo final, no tribunal de Cristo, também tem a sentença estabelecida, condenação e lago de fogo. Aí abre-se outro livro, o livro de todas as imoralidades que vêm ocorrendo sobre a face da terra. A mortandade, o roubo, a enganação, o 7-1, os mentirosos e todos aqueles que defraudaram a palavra de Deus. Estamos no juízo final. Aí o versículo 12 diz: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do livro, diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí ali está homens, mulheres, crianças e anciãos, de todos os tempos, épocas e lugares, dos quatro cantos da terra, que morreram perdidos, e os que morreram salvos, lá no tribunal, no juízo final. Aí abre-se o outro livro, livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Aí abre esse livro e diz assim: o que há de ser, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Desde o nosso 0 ano de idade até o tempo indeterminado em que Deus nos recolher, esse período de tempo todinho que nós vivemos sobre a face da terra, vai haver um prestar de conta diante de Deus. Por isso que esse livro também abre. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. O que há de ser, já foi. O que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aí, para cumprimentar esse livro, abre um outro livro. Isaías 57, versículo 4. De que fazei o vosso passatempo? E contra quem escancarei as línguas? Aí abre-se o outro livro. Os livros estão sendo abertos. Salmos 101, versículo 6 a 8. Os olhos de Deus tudo vê. Ninguém escapa de seus olhos. Aí muita gente, no juízo final, com a mão na consciência, a consciência ardendo. Meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu teria me arrependido. Mas você deu tempo para perceber que seria desse jeito? Você se dedicou à leitura da Bíblia? Você orou? Você pediu a Deus o discernimento, a direção, a compreensão, a interpretação? Hoje o diabo te serve com a distração. Mas, irmão, o que é distração? A televisão, a internet e os rádios pornográficos e imorais que ensinam coisas erradas. Hoje o diabo te serve com a distração, para te afastar da presença de Deus, para você não ver a realidade. Hoje o diabo te serve, amanhã ele pode estar te arrebentando se você não se arrepender a tempo.
Você sabia disso? Hoje ele te serve, mas amanhã você pode estar sendo escravo dele no inferno e sendo atormentado 24 horas por dia. Pior ainda para aqueles que não subirem no arrebatamento da igreja. Está ali, irmão, se diverte com as coisas na televisão. A imagem da besta que fala. Segundo o que está em Apocalipse, a televisão é a imagem da besta que fala. A internet também é a imagem da besta que fala. Está ali, ó, está te servindo. Irmão, o diabo não dá nada de graça para ninguém, sem antes ter um preço. O diabo, lá no inferno, ele pensa: vamos distrair bastante eles, mas não percebeu o arrebatamento da igreja. Ou então, para eles não perceber o plano da salvação. Quando eles morrem, a gente pega eles aqui, porque no inferno a gente arrebenta com eles, porque não tem pastor suficiente para encarar a gente. O diabo fala assim mesmo, o diabo pensa assim mesmo: os pastores estão do nosso lado, contratamos até pastores advogados. Já viu como é que eles estão advogando a gente? Aí os demônios: sim, patrão, seu Satão, o senhor é muito inteligente, o senhor conseguiu até advogados evangélicos, que diz lá em cima na terra, nem tudo é o que está escrito. Olha os seus advogados aí, Satão, eles estão dizendo que, que Deus só quer o coração. Uma mentira isso. Eles estão dizendo lá em cima, Satão, que o senhor vai ficar furioso se ficar pregando o evangelho. O diabo inventou esses termos todos e botou na boca de um monte de que se diz aí pregador e pastor. Aí estão proclamando isso. E não foi isso que Deus nos autorizou a dizer. Deus nos autorizou a dizer a denunciar a obra das trevas. Deus nos autorizou a dizer a pregar o evangelho tempo e fora de tempo. Deus nos deu autoridade e poder para pisar serpente e escorpião e toda a obra do inimigo. Foi isso que Deus falou com a minha vida e com os meus companheiros pastores. Meu Deus do céu. Então, continuando. E foram julgados mortos pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Ó, isso é você e Deus, irmão. A particularidade, que você está fazendo, isso é problema seu. Só faça a minha parte. Se você está imaginando aí do outro lado, dizendo que eu estou cometendo preconceito, que eu estou cometendo racismo, que eu sou uma pessoa que estou te causando medo, a palavra de Deus, irmão, ela não é preconceituosa, a palavra de Deus não é discriminatória e nem causa racismo. O problema é que você não quer abandonar seu pecado. Abandona o teu pecado, que você vai ver que é você que está causando mal para si mesmo. A palavra de Deus vai ser sempre a palavra de Deus, aqui na terra e no céu. Glórias a Deus. Não existe preconceito nenhum, a não ser o teu pecado que está te incomodando. Se a tua consciência ardeu, levante a mão para o céu, que ainda há esperança para você se salvar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Chega de ficar abanando o pecado. Deus não nos chamou para ficar abanando o pecado. Olha lá, vou abanar esse pecado aqui. Não vou botar um remédio muito forte, não, senão vai arder muito. Deus não te chamou para ficar abanando o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O que o homem semear vai colher. A alma que pecar, essa morrerá. Salva a tua alma enquanto é tempo, antes do juízo final. Versículo 13: e deu mal aos mortos que neles haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ninguém vai escapar, não fica essa falsa espiritualidade, não. Ui,
eu sou santo, eu sou santo. Aí tá cheio de ódio no coração. Ui, eu sou santo. E tá quase com a cara dentro da televisão vendo novela. Ui, eu sou santo. Tá quase pulando dentro da TV por causa do jogo de futebol. Ui, eu sou... Para com essa falsa espiritualidade. Santificai-vos, santificai-vos, para que o Senhor faça maravilha no meio de vós. A vida nesta vida é passageira. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. Vou fazer um convite para você. Vou pagar por minha conta. Vamos fazer um piquenique junto, eu e você. Vou mandar alugar uns 50 ônibus. Irmão, nós vamos fazer um piquenique, irmão, tudo pago, com lanche e tudo. Mas aonde, irmão? Nós vamos fazer um piquenique lá no cemitério. Para você se conscientizar. Você vai lá, comer no cemitério, tomar seu lanchinho e olhar os mortos descer na sepultura. Cruz, credo, irmão, isso é piquenique. Melhor piquenique do que esse? A Bíblia diz, antes melhor ir a um velório do que numa festa. É a Bíblia que diz, não estou dizendo nada, é a Bíblia que diz, só causei a ilustração. Antes melhor ir ao velório do que numa festa. Porque no velório você sai consciente da vida. Numa festa você perde a noção da vida, a noção do tempo. Você está entendendo o mistério? Quer ir nesse piquenique? Hoje estamos aqui, irmão. Acorda, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado morrer uma vez só. E vindo depois disso o juízo. E outra, essa mensagem aqui é mensagem final para você também que está ouvindo. De hoje para amanhã, de repente, você nem viva mais. Estou te encorando, não. Porque está muita gente partindo aí. Não adianta nem fazer sinal da cruz. Porque Deus está te vendo. Deus te pegou aqui hoje. Ou você se arrepende desses teus pecados mais ocultos, ou então teu tempo na terra acabou. Tem coisa que Deus atura. Vai aturando até você se arrepender. Mas tem outro não. O teu pecado já está cheirando mal. O teu pecado já chegou às narinas de Deus. Ele vai findar o teu tempo na terra. Desperta tu que dorme, porque Cristo quer te esclarecer. Deus está te dando uma oportunidade para você não enfrentar o juízo final. Antes, no juízo final lá, para você chegar lá do lado. Arrependa-te enquanto é tempo. Aí vai continuando. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí vai ser lançado para o lago de fogo a morte, a cavalo amarelo. Vai com o cavalo, vai. Aí vai lançar o inferno também, no lago de fogo. Aí Apocalipse capítulo 19, versículo 10 também. Olha quem mais vai para o lago de fogo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aonde está a besta e o falso profeta, de dia e de noite, serão atormentados para todo sempre. Você está entendendo aí? Para onde o diabo vai? O diabo, os demônios, a besta, o falso profeta, a morte, o inferno, todo mundo para dentro do lago de fogo, dá um mergulho lá e fica lá sendo atormentado. Por isso que eu falei uma vez aqui que o inferno não é a prisão de Satanás, é a moradia dele. Aqui sim, ó, no lago de fogo, não é a moradia dele não. No lago de fogo aí sim, ele vai ser atormentado. Vai ser jogado para lá. Ele, a turma dele, a cambada dele, todo dia no inferno vai para lá. E os ímpios pecadores também que não se arrependeram. Ainda dá tempo para você se arrepender. Hoje Deus falou contigo de um jeito, esclareceu, não tem nem como você ter dúvida.
Se você tem dúvida, o negócio está bravo pro teu lado mesmo. Depois dessa mensagem de hoje, você só vai para o inferno se você quiser. Porque o Espírito Santo está na terra. Jesus falou: eu vou para que o Espírito Santo venha. E quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Arrependa-te. Deixa o Espírito Santo te convencer. Deixa o Espírito Santo fazer a obra na tua vida. Deixa o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aceita Jesus enquanto é tempo. Se eu fosse olhar pela minha condição física, eu não estaria aqui hoje. Mas Deus falou comigo no decorrer da semana. E quando eu estava em casa, Deus falou comigo dizendo: vá, meu filho, porque os meus precisam ouvir uma revelação forte da minha parte. Porque eu estou voltando para buscar o meu povo. E eu preciso despertar o maior número de almas para o meu reino, para que eles possam entender que a vida nesta vida é passageira. Olha, eu estou com o script aqui, não consegui nem pregar dentro do script, porque a revelação foi muito forte para o dia de hoje. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Aí o último versículo para fazer o fechamento: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Procure uma igreja mais próximo da tua casa, o mais rápido possível. Se você estiver lá e for um defraudador, sai fora, que ele vai se afundar e você também. Mas se ele estiver ensinando verdadeiramente a palavra de Deus, não é jornalzinho não, irmão. Não é jornalzinho não, é a palavra de Deus. Se ele estiver te ensinando ali a palavra de Deus, fique ali e persevere até o fim, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras, um povo que vai morar no reino dos céus. Se prepare para subir, porque ele já vem aí. A palavra de Deus está se cumprindo na íntegra, e não tem como você duvidar de acordo com as coisas que vêm acontecendo. Medite aqui, ó. Cuidado com os enganadores. A tua vitória está aqui, ó. A palavra de Deus. É isso que vai alimentar a tua alma. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Gênesis até o Apocalipse. De toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus falou dizendo assim: a minha palavra prosperará para aquilo as quais eu a enviar. E o Espírito Santo completa. O Espírito Santo vos lembrará de tudo aquilo que você leu e ouviu da parte de Deus. E o anjo celestial vai andar do teu lado para te guardar. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra de todo mal. Não se iluda com o mundo. Não se iluda com o mundo. Passe a ser servo de Deus de verdade. Use a emissora de rádio para ganhar almas. Use as redes sociais para ganhar alma. Use a televisão para ganhar alma. Use o jornal para ganhar alma. Use todos os meios e mecanismos possíveis para ganhar alma. Quem ganha alma sábio é, diz a palavra do Senhor. Use toda a ferramenta possível para fazer o inferno recuar.
Use todo o poder e autoridade que você tem para colocar Satanás e os demônios para correr. Porque Jesus já te deu autoridade e poder para pisar serpente e escorpião e toda a obra do inimigo. A palavra de Deus pregada, ela não espanta o pecador. A palavra de Deus pregada, ela espanta Satanás, os demônios e o pecado. Esses sim se espanta com a pregação do Evangelho. Porque a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus está aqui na terra e também está no céu. 3 anjos virão aqui na terra para pregar o Evangelho eterno. Faça o teu melhor, para quando você se encontrar com um desses 3 anjos, você vai apertar a mão deles e vai dizer assim: vocês pregaram na terra, mas eu preguei também. Eu não fui omisso. Vocês pregaram, também preguei. Eu sou seu irmão e você é meu irmão também. E o anjo vai apertar a sua mão. Graça e paz. E bem-aventurado você que pregou, porque você conhece a Escritura. Felizes os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação, porque nós, como anjos celestiais, está escrito no livro de Hebreus, nós queríamos pregar. Os anjos atentaram bem para pregar o Evangelho, para vos anunciar, mas o Deus que fez o céu e a terra confiou em vocês, seres humanos. Por isso, faça a vontade de Deus. Por isso, faça a vontade do Criador. Por isso, tenha convicção e certeza que o vosso galardão vai se completar. A sua vitória vai chegar. Não desista. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai te dar. Ainda em vida, grande será a vossa vitória, que tem perseverados até o fim. Comereis o melhor dessa terra, mas permaneça na posição do deserto, porque após esse deserto, a terra prometida te aguarda, aonde bênção sobre bênção, uma terra que mana leite e mel, o Senhor tem preparado para ti coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe, e vai te alcançar, por causa da sua fidelidade para com Deus que fez o céu e a terra. Não é em vão, não é em vão. Falaram para você que é em vão, mas nessa caminhada a tua vitória vem e chegará em vossas mãos. A chave da vitória. Contemple a tua vitória em nome de Jesus. Contemple a tua vitória em nome de Jesus. O inimigo não poderá tomar aquilo que Deus te prometeu. Ainda que tiver esfriado, se arrependa, continue caminhando, porque a vitória Ele já vos deu. A vitória é tua, em nome de Jesus. A vitória é tua, em nome de Jesus. Porque a graça de nosso Senhor e Salvador, Ele está convosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui no dia de hoje, Senhor, a Tua palavra foi ministrada. Só fiz e falei aquilo que
Tu tem permitido aqui no dia de hoje. O Senhor falou grandemente com este povo. O povo desta emissora de rádio e a diretoria desta emissora de rádio que vai ser abençoada grandemente. A diretoria da rádio alcançará uma bênção sem medida por causa da salvação dessas almas que têm ouvido a voz de Deus. Toma, Deus, cada um nas tuas mãos, a todo esse ouvinte. Toma os ouvintes online também, os ouvintes da internet que estão nos vendo e nos ouvindo. Toma cada um nas tuas mãos, Pai. Abençoa com as ricas bênçãos dos céus, hoje e sempre. Encobre cada um de nós com o teu sangue, e que os teus anjos pelejadores possam estar ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Isso é que eu já te peço, Senhor, e já te agradeço aqui hoje. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Toma cada um nas tuas mãos. Isso é que eu já te peço e já te agradeço pelo sangue de Jesus, porque a vitória é nossa, o sangue de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fique na paz de Jesus, meus ouvintes, hoje e sempre.